Esse é aquele momento onde aquela pessoa mais perma bullish que existe, ela começa a se questionar se nós estamos em um bear market ou não. Se esse ciclo ele já aconteceu ou não. Se agora é a hora da gente sair das nossas posições ou não. Olha só, quando você fica buscando por essa resposta, uma coisa ela é inevitável. Você vai tomar uma decisão tardia. Porque olha só, o Bitcoin bateu um topo em 125 mil dólares, se esse foi topo cíclico ou não, nós não sabemos ainda. Mas o fato é, as pessoas que respeitaram aquele topo que foi formado no 125 e começam a trabalhar com uma estratégia mais de preservação patrimonial, uma estratégia mais de comprar e surfar os ralis de alta, essa pessoa ela não quer saber se nós estamos em bear market ou não. Porque em vez dela estar perdendo dinheiro do 125 até aqui, ela está fazendo dinheiro. E a gente vai analisar o mercado, vou te mostrar como estão os dados do Bitcoin para médio prazo, para que você entenda sobre ciclo de mercado, e também vou te explicar qual que é a minha visão para o curto prazo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo dele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, a gente primeiro vai falar sobre o médio prazo, mas eu quero que você entenda que dentro da carteira Rumo ao Milhão eu fiz uma compra em Bitcoin em 94.900. Veja que a carteira ela tinha 78% em caixa, o restante da posição, os outros 22% está em um ativo que ele tende a se valorizar durante as quedas. Ou seja, a gente está totalmente protegido dentro da carteira Rumo ao Milhão e a gente tem muito caixa, então a gente faz uma compra de 20% no Bitcoin nos 94. Mas eu vou te explicar qual que é a estratégia desse curto prazo. Bom, quando a gente analisa o sentimento do investidor, nós estamos mergulhados em extremo medo. E sim, todo fundo é formado com extremo medo, como todo topo é formado com euforia. Mas, da mesma maneira, todo bear market ele é constituído somente dentro do sentimento de extremo medo e medo durante um longo período. Como toda bull run também ela é constituída dentro da zona de ganância e euforia também. A gente ficar muito tempo dentro dessa região de extremo medo e de medo, e nós já estamos dentro dessa região já faz um bom tempo, desde outubro, isso daqui não é nem um pouco favorável para o mercado. Por que não é nem um pouco favorável? Porque pensa só, se você tem medo, se você não está acreditando que vai ter alta, se você está com expectativa de baixa, você não coloca dinheiro para dentro no Bitcoin. E se você não coloca, se a maioria das pessoas não coloca, a gente não tem demanda pelo ativo. Se não há demanda pelo ativo, a gente não tem o preço do ativo subindo. Simples assim. Aqui não tem nada a ver com a tecnologia do Bitcoin, aqui não tem nada a ver com a redução da taxa de juros, aqui não tem nada a ver com liquidez global, M2, nada disso. Qualquer ativo ele é regido pela lei da oferta e da demanda. Não importa se o M2 está subindo, se a gente não tiver demanda por Bitcoin, a gente não tem o preço dele subindo. E quando as pessoas estão com medo, desesperadas, elas não tendem a colocar novo capital para dentro. Por isso que é importante que a gente volte para regiões de ganância e euforia também, para que as pessoas comecem a colocar dinheiro no mercado. Do contrário, a gente continuar dentro dessa região de medo, isso daqui é bem preocupante, ainda mais se a gente ficar um longo período aqui. Bom, nesse indicador a gente consegue ver as fases onde as quedas elas começam a acelerar, a acentuar, onde elas começam a ficar um pouco mais intensa, ou seja, a gente começa a ver aqueles candles vermelhos ali mais expressivos. São dentro dessas regiões vermelhas aqui, que são regiões onde as quedas tendem a acelerar de uma maneira mais expressiva. Nós estamos dentro dessa região, então toma muito cuidado com as suas posições. Aqui, meu caro, uma coisa eu te garanto, não queira olhar para as altcoins, porque se Bitcoin acelerar a sua queda, as altcoins elas vão acelerar muito mais. Bom, quando a gente olha para a quantidade de Bitcoin na mão dos investidores de curto prazo, a gente tem uma quantidade muito alta desses Bitcoins na mão desses investidores. E eu quero que você repare que durante períodos de baixa, é comum com que antes da gente ter a baixa, a gente tenha muito supply na mão desses investidores. O porquê?
Investidores de longo prazo venderam, entregaram seu supply para a mão daquelas pessoas que estão entrando agora. Afinal de contas, se você está começando a acumular Bitcoin agora, quando a gente bate 100 mil dólares, é porque você chegou no final da festa. Você chegou atrasado. O ciclo ele começou lá nos 15 mil dólares. Não adianta você falar que você não está atrasado. Mesmo que Bitcoin vá até 200 mil dólares, você está atrasado, porque o ciclo ele começou nos 15 mil dólares. E a gente sabe que do 100, não importa onde que vai ser o topo máximo que nós vamos ter nesse ciclo, do 100 até esse topo máximo nós estamos mais próximos do fim do ciclo do que do começo dele, e o começo dele foi lá nos 15 mil dólares. Quando a gente passa muito supply para a mão desses investidores, a gente deixa o mercado vulnerável para novas quedas e quedas intensas. Veja que quando a gente tem muito supply na mão desses investidores, o mercado ele geralmente entra em uma tendência de baixa e esses investidores eles vão distribuir, tá? Bom, nesse ciclo que nós estamos vivenciando, a gente viu 3 ondas aonde aumentou a quantidade do supply na mão desses players, que foi no começo de 24, final de 24 e agora no momento que nós estamos vivenciando. Não é legal ter muito Bitcoin na mão desses players por conta disso daqui. Esses players estão em capitulação. Isso significa que o custo médio deles está lá em cima. Significa que a maioria das pessoas que estão dentro desse gráfico aqui, elas estão num prejuízo acumulado. E pensa só, se você é um novato, você não sabe como se comportar naqueles períodos mais extremos. Se você acabou de tirar uma habilitação e entregar uma Ferrari na sua mão e você estiver dentro de uma reta, pode ser que você pise no acelerador e bata 200 por hora. Mas na primeira curva que aparece na sua frente, a primeira coisa que você vai fazer é sentar o pé no freio. Isso significa que você vai passar direto nessa curva, porque você não tem experiência nenhuma. Você não sabe que em vez de você sentar o pé no freio, era mais fácil você reduzir a marcha e sentar o pé no acelerador, porque você teria uma probabilidade maior de fazer aquela curva. Isso quer dizer que os novatos eles não entendem como o jogo funciona. A mesma coisa no Bitcoin. Se a gente tem o mercado começando a cair, em vez desses players tenderem a colocar mais dinheiro para dentro, reduzir o seu custo médio, acumular uma quantidade maior e se desfazer talvez num próximo rally de alto, não. Eles fazem completamente o contrário. O cara entrou nos 100 mil dólares, o negócio caiu nos 97, ele já se desespera. 3% do capital dele foi pro saco e ele já está totalmente desesperado, totalmente borrado. E aí esse cara ele tende a vender no prejuízo, a gente começa a ter liquidação em cascata, a gente começa a ter desespero, panic sell, onde as pessoas estão simplesmente correndo desesperadas para vender e o book de ofertas ele vai sendo limpo. Por isso, a gente tem que tomar muito cuidado quando tem muito supply na mão desses caras, principalmente se esses caras estiverem com prejuízo acumulado, porque eles vão fazer altas realizações de prejuízo. Altas realizações de prejuízo são vendas. Essas vendas são oferta em circulação e não demanda. Significa que os players estão se desfazendo do seu ativo e ainda é uma oferta que ela não é racional, onde as pessoas não entendem como funciona o preço, então elas simplesmente saem vendendo a mercado. Elas nem entendem o que é uma ordem limit, por exemplo. E aí a gente começa a ver essas altas realizações de prejuízo. Sim, durante alguns momentos, quando a gente for formar um fundo, a gente vai ter uma alta realização de prejuízo, porque isso é uma capitulação periódica, uma capitulação do investidor de curto prazo. Só que saiba que um bear market profundo ele é constituído por conta de grandes realizações de prejuízo acontecendo dia após dia. Não é legal o mercado ficar com essas altas realizações de prejuízo, junto com um sentimento do mercado negativo. A gente precisa reverter isso daqui. Bom, olhando para os investidores de longo prazo, esses investidores eles também estão distribuindo, ou seja, a gente tem mais oferta ainda em circulação. Investidores de curto prazo eles estão vendendo com prejuízo desesperado. Investidores de longo prazo eles estão vendendo no lucro, mas simplesmente se desfazendo das suas posições. Esses caras aqui eles levam muito tempo tanto para vender quanto para comprar. A gente começa a ver que eles constroem um grande custo médio tanto na venda quanto na compra. Mas o fato é que se todas as pontas elas estiverem vendendo, o preço do ativo ele só tende a ir para baixo. Isso daqui que nós estamos fazendo é uma análise de médio e longo prazo, onde a gente entende em que fase do ciclo nós estamos e qual que é o apetite dos investidores. Se a gente for olhar para o começo do ciclo, veja que é bem diferente. Investidores de longo prazo
acumulando. Quando a gente olha para os investidores de curto prazo, a gente não tem grandes capitulações acontecendo. Quando a gente olha para a quantidade de supply na mão desses players, lá no começo do ciclo, a gente tem pouco supply na mão desses players. É bem diferente do momento atual que nós estamos vivenciando, beleza? Bom, sem contar que nós já vivenciamos todas as fases do ciclo, nós saímos de capitulação, batemos euforia, simples assim, o mercado ele já entregou aquilo que ele queria nos entregar. Sabe aquelas pessoas que falam, mas ainda a gente não teve a grande euforia, mas ainda a gente não teve a grande alta, mas ainda não aconteceu XYZ, mas ainda vai acontecer não sei o que lá. Bom, essas pessoas elas não trabalham com gráfico e elas trabalham com achismo, aquilo que ela acha que já aconteceu ou não. Um fato é, sim, as altcoins elas não performaram bem, mas isso é porque nós estamos em um ciclo de contração monetária e não expansão monetária, simples assim. Mas o Bitcoin ele entregou o que ele tinha para entregar nesse ciclo. Não vem falar que o ciclo vai começar agora, que o bull market vai começar agora. A gente já saiu de capitulação e já bateu euforia. Tudo que acontece daqui para frente, a gente sabe que é um extra, um after market, vamos dizer assim, uma after party, onde a gente começa a curtir ainda mais um pouco, mas a gente sabe que aquilo já acabou. E quando a gente olha para o ciclo passado, sim, a gente teve essa after party ali acontecendo durante um tempo maior, né? Onde a gente ainda teve um rally dos 30 mil ali até os 60 mil, mais 100% de alta. Mas olha que a gente também já tinha saído da fase de capitulação, batido a fase de euforia, o ciclo ele já tinha sido entregue. A gente volta para uma nova fase de capitulação. Aqui, o que a gente pode esperar do médio prazo do Bitcoin é que a gente vai voltar em capitulação, médio e longo prazo. Aqui estará a nossa maior oportunidade. Essas fases de capitulação são exatamente essas fases verdes que nós temos aqui no gráfico. São os fundos cíclicos do Bitcoin. Dentro dessas regiões é onde você dá all-in, onde você vende as cuecas, onde você vai anunciar sua sogra na OLX e você vai captar o máximo de dinheiro que você conseguir. Com esse dinheiro, você vai sim injetar ele dentro do mercado na fase de capitulação. Porque por mais que a gente não tenha um novo ciclo acontecendo lá na frente, da fase de capitulação, nós saímos. Ou seja, aqui é uma região onde a gente tem um baixíssimo risco para poder investir em Bitcoin. Basta que você também seja paciente e estratégico dentro dessa região. A próxima capitulação cíclica, ela se dará por volta dos 50 mil dólares. Não estou cravando o preço específico aqui por você. É simplesmente os dados, nesse momento, eles nos apresentam que a fase de capitulação cíclica, ela está abaixo dos 50 mil dólares. Então, não descarte a possibilidade de você ver Bitcoin abaixo dessa região. Isso vai acontecer amanhã, na semana que vem? Não sei quando isso vai acontecer e não sei quanto tempo isso levará. Uma coisa eu sei, que dentro da capitulação é a maior oportunidade que nós teremos. E lá dentro, sim, você pode dar all-in no Bitcoin. Entendendo isso, a gente ainda tem bastante espaço até chegar lá dentro dessa fase de capitulação, que ela vai estar abaixo dos 50 mil dólares. Eu quero que você saiba que no ciclo passado ela estava abaixo dos 20 mil dólares e nós fomos até os 15. No ciclo anterior ela estava abaixo dos 5 mil dólares e nós fomos até os 3. No ciclo lá de 2015 ela estava lá nos 300 dólares e a gente chegou a bater 200 e poucos dólares ali. Ou seja, a fase de capitulação ela não é um preço em específico, mas sim uma região chave. Dentro dessa região chave nós temos a nossa maior oportunidade. Bom, para a gente sair um pouco da análise on-chain, obviamente 80% das minhas decisões está envolvida em cima da análise on-chain, porque através dela eu consigo identificar o que acontece por trás do preço. O price action, ele é o preço, mas a análise on-chain, ela me mostra onde o supply está, quem é que está vendendo, quem é que está distribuindo, quem está realizando prejuízo, quem está realizando lucro, ou seja, a análise on-chain me permite olhar por trás do preço. Bom, se a gente for olhar Bitcoin em escala semanal, a gente fez um rompimento de uma cunha ascendente. Isso daqui, meu caro, se não amedronta quem está holdando o ativo, eu não sei o que pode amedrontar você. Porque o fato é, os dados eles estão péssimos para médio e longo prazo. Aqui eu jamais holdaria qualquer ativo. Bom, se bem que aqui dentro dessa região eu holdo sim ativos, não Bitcoin e nenhuma cripto, por exemplo, mas sim dólar ali e ativos que estão lastreados ao ouro. Além da gente ver esse rompimento dessa cunha ascendente, a gente viu uma grande divergência no RSI acontecendo.
E além disso, a gente está vendo o RSI enfrentando a sua região mais baixa desse ciclo. O RSI ele nos mostra o índice de força relativa. Se nós estamos no menor patamar possível desse ciclo, isso significa que nós estamos com a maior pressão de venda vigente nas últimas semanas. Isso significa que sim, nós podemos ter chego no fim do nosso ciclo. E aqui é a grande questão. Muitas pessoas vão aguardar o pivô de baixa no semanal para poder tomar uma decisão de saída. Eu não sou esse tipo de cara. Eu prefiro colocar a carteira rumo ao milhão em proteção patrimonial desde lá de cima. Quando a gente bate 125 e o negócio começa a azedar, a gente precisa sair das nossas posições e ficar fora, porque uma coisa é fato, topo é topo, fundo é fundo. Uma hora o topo do curto prazo ele vai ser o topo do longo prazo. Uma hora o fundo do curto prazo ele vai ser o fundo do longo prazo. Isso significa que se você respeitar os topos e os fundos, você tem maior probabilidade de surfar o bull market e ficar fora do bear market, ou melhor, ainda fazer dinheiro ao longo de um bear market. Mas a nossa pressão de venda ela está muito intensa, ela está muito forte. Saiba que se a gente for buscar RSI sobrevendido, nós estamos falando sim de uma capitulação cíclica. Nós estamos falando de ver Bitcoin lá por volta dos 50 mil dólares. Você acha que ele está longe? Bom, ciclo passado, quando nós estávamos aqui também, muitas pessoas achavam que nós estávamos muito longe de chegar em uma fase de capitulação cíclica, de que o ciclo do mercado ele iria retomar e de que a alta ela iria voltar a acontecer, porque aquele era o ciclo estendido. Eu não descarto a possibilidade da gente vir lá nesses 50 mil dólares. Por conta disso, o patrimônio da carteira rumo ao milhão, ele segue estrategicamente posicionado. A gente simplesmente preserva o nosso patrimônio. Olha só, o Bitcoin, ele está tendo uma desvalorização nos últimos meses de 25%. O patrimônio da carteira rumo ao milhão segue intacto dentro do all-time high. E isso que a gente vem tradando, se a gente for olhar ali desde quando o Bitcoin bateu sua máxima histórica ali, que foi em novembro, a gente ainda está no lucro. Se a gente olhar aqui para o nosso... Novembro não, né? Bitcoin bateu o seu topo... em novembro não, estou olhando aqui em escala semanal. Se a gente voltar aqui para um gráfico diário, a gente começa a ver que a máxima histórica ela foi dia 5 de outubro. Se olhar para a carteira rumo ao milhão ali, desde o dia 5 de outubro, a gente ainda vem multiplicando o nosso capital, mesmo com o Bitcoin entregando uma tendência de baixa, revertendo talvez no seu topo cíclico, iniciando um bear market profundo, porque aqui nós respeitamos que topo é topo, fundo é fundo. A carteira rumo ao milhão, hoje ela trabalha com estratégias de curto prazo, comprar e vender no curto prazo. Comprou, criou um custo médio, o mercado saiu da região de baixo risco, voltou para a região de alto risco, proteção, preservação patrimonial e nós não vamos entregar o nosso patrimônio para o mercado. Por quê? Se eu devolver o meu patrimônio para o mercado, da onde eu vou tirar dinheiro para investir dentro da capitulação cíclica, aonde que é a maior oportunidade de todos? Da onde que eu vou tirar capital para poder comprar Bitcoin na região de menos risco possível do ciclo? Eu não terei dinheiro porque meu patrimônio ele se desvalorizou ao longo do tempo, ou porque eu estou holdando o ativo e eu não consigo ter poder aquisitivo para comprar mais do ativo lá embaixo. Por conta disso, eu entro em fase de preservação patrimonial e eu vou proteger, eu vou preservar esse patrimônio aqui até o final do bear market, porque eu sei que quando a gente chegar lá na próxima capitulação cíclica, se eu injetar todo esse capital dentro do Bitcoin na próxima capitulação cíclica, aqui eu faço a carteira rumo ao milhão ela chegar no próximo milhão. E essa carteira aqui é uma carteira que eu abri para todo mundo, onde eu comecei do zero e eu vou mostrar o passo a passo para chegar até R$1 milhão. Para isso eu vou precisar de pelo menos 2 ciclos. No primeiro eu faço aportes, compra recorrente, multiplico meu patrimônio. No final desse ciclo eu preservo esse patrimônio. No próximo ciclo eu pego todo esse patrimônio, eu entro dentro da fase de capitulação e bumba, aqui eu faço o primeiro milhão dentro dessa carteira. Foi assim que eu fiz o meu primeiro e os meus múltiplos milhões. Essa é a técnica que eu, Guterres, descobri de como enriquecer, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro também. Ou seja, para que eu atinja o objetivo da carteira rumo ao milhão, eu preciso preservar esse patrimônio na região que nós estamos, por exemplo. Bom, agora se a gente for falar sobre curto prazo no Bitcoin, nós estamos dentro de uma região de preço barato, tá? Toda essa análise que eu trouxe aqui para você, ela é de médio e longo prazo.
Quando a gente olha para o curto prazo, nós estamos com o preço do ativo bem descontado, bem barato, porque nós estamos entre a linha dourada e a linha roxa aqui embaixo. Você sempre me viu falando sobre a linha dourada. Isso porque quando a gente está em uma fase vigente de alta, a linha dourada será o preço barato, mas se nós revertermos a tendência e realmente engatarmos em um bear market profundo, os fundos eles passarão a se tornar dentro da linha roxa e não dentro da linha dourada. Mas o fato é que a gente compra dentro dessa região aqui, vai buscar por venda dentro da linha verde lá em cima. A gente olhar para o price action do Bitcoin, a gente está vendo que ali no 4 horas, por exemplo, a gente está com sinais de fundo. A gente começa a ter divergências dentro do RSI, a gente começa a ter aumento de volume dentro dessa região, a gente pode passar mais tempo aqui, a gente começa a ver que a faca ela está começando a bater no chão. Não sei quanto tempo vai levar, não sei como que a gente vai ficar aqui dentro dessa região. Uma coisa eu sei, o que está sobre o meu controle é que eu posso construir um custo médio dentro dessa região. Porque o mercado ele não cai em linha reta, mas sim em ondas, então tem uma alta probabilidade dele me entregar uma onda de alta. Aqui eu posso aproveitar isso e multiplicar o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão mais uma vez. Por conta disso, dentro dessa região, sim, eu estou comprando, eu estou tomando decisões de entrada, como eu te mostrei no começo dessa análise. Na sexta-feira, eu comecei a ter interesse em comprar Bitcoin e aqui dentro dessa região eu tenho mais interesse em comprar ele ainda e farei mais compras ao longo dos próximos dias dentro da carteira Rumo ao Milhão. Só que tudo isso é construindo um custo médio, tendo uma estratégia nesse momento, que é muito caixa para redução desse custo médio, e entendendo que assim que o mercado ele volta a sair de regiões de baixo risco, que é a região que nós estamos agora no curto prazo, a gente vai entrar em uma região de alto risco mais uma vez, onde eu vou vender mais uma vez, vou me desfazer, vou sair das minhas posições, e pode ser até mesmo que dentro dessa região aqui eu precise sair no 0 a 0 e tá tudo bem se eu sair no 0 a 0 ou até mesmo se sair com stop loss mínimo o possível. Mas o fato é que eu topo esse risco no curto prazo para surfar um rally de alta, entendendo que a tendência do médio e longo prazo ela é de baixa. Sim, pode ser que o ciclo já acabou. E quem ainda está procurando pelas respostas se a gente está em um bear market profundo ou não, essas pessoas já perderam muito dinheiro, porque já perderam 25% do poder aquisitivo que ela tinha lá em cima. Eu prefiro surfar esses rallies de alta, distribuir mais uma vez, sair das minhas posições e ficar preparado para uma capitulação cíclica. Caso você queira estar junto comigo nessa jornada, caso você queira receber as minhas decisões de compra e de venda na tela do seu celular, para que você continue trabalhando, curtindo a sua vida, para que você continue fazendo aquilo que você quer fazer. Você não precisa ficar horas na frente do gráfico, analisando se nós estamos em região de fundo ou não, muito menos comprando esses indicadores, informações privilegiadas para você poder tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Tudo que você precisa é copiar e colar as minhas decisões. Eu analiso o mercado, engenharia de dados, o meu time, a minha empresa, Block Capital, tomamos conta de tudo isso, da compra e da venda. Você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Caso você queira fazer isso, clica no primeiro link da descrição e entra para a carteira Rumo ao Milhão. Ao você clicar nesse link, você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, lembrando, faltam 11 dias aí para a gente ter um aumento no preço da carteira Rumo ao Milhão. Aqui abaixo eu te explico que você terá acesso a um app exclusivo meu no seu celular, aonde você vai receber essas notificações de compra e de venda na tela do seu celular, dessa maneira aqui. Tudo o que você precisa fazer é copiar e colar essa decisão, sem que você tenha experiência, estratégia, análise e informações privilegiadas. Somente copiando e colando as minhas decisões. Quer saber se as minhas decisões são lucrativas ou não? Primeiro ponto, me acompanhe aqui no YouTube durante um período que você vai entender a minha taxa de acerto. Segundo ponto, esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. O projeto que eu me comprometi de sair do zero e chegar em R$1 milhão. Se você quiser estar junto comigo nessa jornada, vendo todas as minhas decisões de compra e de venda até a gente chegar nesse 1 milhão, a carteira Rumo ao Milhão vai te passar todas essas informações. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. E no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas, beleza? Bom, hoje eu espero que o Bitcoin ele venha nos entregar uma movimentação de alta no curto prazo, mas para mim, um médio e longo prazo ele já deu.
Eu acredito que a gente terá uma grande oportunidade quando chegarmos na capitulação cíclica. Até essa capitulação cíclica, tudo que nós devemos fazer é operar no curto prazo, comprar e vender os ativos. Eu sei que é bem complexo tomar essas decisões de compra e de venda o tempo inteiro, mas você pode facilitar esse caminho, simplesmente copiando e colando as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!